Novidades, mudanças no Vasco e também no Grêmio, mercado da bola, atacante livre para assinar. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo deste domingão, trazendo as últimas notícias, informações, novidades do Clube de Regatas Vasco da Gama, nesse vídeo de pré-jogo também. Por isso é muito importante, se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Na humildade, na moral, se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruz-maltinos apaixonados. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que interage, para a galera que está aqui com a gente no chat, deixando o like, meu muito obrigado e também pela sua inscrição mais uma vez. Sem mais delongas, vamos aqui às notícias. Quero primeiramente parabenizar as gigantes, as meninas da colina que ontem conquistaram a Série A e consequentemente o acesso. A partida no Estádio Luso Brasileiro que terminou em 0-0 no placar agregado contra a equipe do Paysandu por 2-1. Inclusive, o nosso correspondente do canal BTB Esportes, Eduardo Alves, estava lá fazendo alguns registros e com certeza o BTB Esportes em todos os lugares não poderia perder essa vitória, essa conquista e também o acesso. Portanto, parabenizar as gigantes, parabenizar as meninas. Um detalhe, o destaque para a Vitória e a Mavi, artilheira com 13 gols em 10 jogos. E claro, o Vasco demonstrando que é gigante em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os esportes, tanto no masculino também como no feminino, nas demais competições, seja basquete, futsal, natação, em tudo o Vasco é gigante, beleza? Galera, falando em gigante, vale lembrar aqui que o número de sócios torcedores do Vasco está cada vez maior. Depois da chegada do Felipe Coutinho, praticamente dobrou. Está muito próximo dos 60 mil sócios torcedores. Então é importante, claro, para o fluxo de caixa, para o oxigênio financeiro do Vasco, principalmente para ajudar nas contratações da próxima temporada. O Vasco que, trazendo mais jogadores ainda até o final da janela dia 2 de setembro, vai precisar desse fluxo, obviamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado da bola. Vencendo a partida contra o Grêmio, esse número vai chegar a 60 mil, tem tudo para ir para 70, 100 mil, 150, 200 mil. É importante abraçar essa causa. O BTB Esportes sempre aqui falando até por conta da gratidão da parceria com você, torcedor vascaíno. Agora, falando em vitória sobre o Grêmio, a partida de hoje na Arena Chapecó, às 7 horas da noite, com transmissão completa aqui do canal BTB Esportes. Cola com a gente daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde, aquele aquecimento, aquele pré-jogo, com a melhor narração e a melhor transmissão aqui no canal do YouTube. E um detalhe, a vitória do Grêmio é importante, independentemente do que aconteça em Chapecó, o Vasco não perde a sua posição no Campeonato Brasileiro. O único clube que poderia passar o gigante seria o Juventude, que foi derrotado pelo Criciúma. O Criciúma vence, portanto, o Juventude não pode ultrapassar o Vasco. Caso confirme a vitória contra o Grêmio e o Galo e o Bragantino tropece daqui a pouco diante do Fluminense no estádio Nabi Abichedi, o Vasco pode chegar à 8ª colocação. Então é muito importante essa terceira vitória fora de casa. O Vasco que vence o Internacional, vence o Atlético Goianiense e agora vai em busca da vitória contra a equipe do Grêmio. E agora eu quero saber aqui a sua expectativa para a partida de hoje. Coloque aqui nos comentários o placar do jogo e o seu palpite para quem irá fazer os gols. Lembrando que a última partida em São Januário, no primeiro turno, o David fez o gol e o Matheus Carvalho fez o gol da vitória por 2-1 contra o Grêmio em São Januário. Vamos falar sobre as mudanças que o técnico Rafael Paiva ensaiou nos treinamentos para a partida de hoje às 7 horas da noite. A principal novidade é o Felipe Coutinho no lugar do Praxedes. Praxedes que inclusive foi barrado nessa partida, não foi relacionado pelo técnico Rafael Paiva, barrado, não relacionado por opção técnica, até por conta,
que aconteceu no último jogo. Então a primeira novidade é o Felipe Coutinho no meio-campo, no lugar do Praxedes. Outra novidade é o Emerson Rodrigues, que foi testado na vaga do Adson, né? O Emerson Rodrigues estreou contra o Galo na Arena MRV no último jogo, vai ter a oportunidade de ser titular. O jogador barrado é o Praxedes e o preservado para essa partida é o Adson, né? O Adson que vem ali de uma minutagem muito alta, 10 jogos ali de sequência, foi poupado, preservado para a partida contra o Atlético Goianiense. E um detalhe, o Adson não passa, não tem nenhum tipo de lesão, apenas por opção, apenas para ele ser preservado e está poupado para a partida contra o Atlético Goianiense valendo pela Copa do Brasil. Agora a provável escalação do Vasco: goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio de campo: Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, David e Verratti. Portanto, esse é o ataque do Vasco. E é claro, novidade é o Souza, né, que foi relacionado para essa partida. O Souza que pode ter ali uma minutagem, né, pelo menos 30 minutos de jogo, é as condições que ele tem para essa partida de hoje. E o Payet, que volta, né, a ser relacionado, fez a sua primeira viagem, aliás, pelo Campeonato Brasileiro, e fica a expectativa dele jogar um segundo tempo junto ali com o Felipe Coutinho, juntamente com o Verratti. Portanto, essa expectativa, essa é a novidade. Vamos falar sobre o adversário, sobre o Grêmio que terá mudanças também, novidades, retorno de jogadores. O técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que no último jogo contra o Corinthians, no empate 2-2, com lances polêmicos, né, em relação à arbitragem, em relação ao VAR, o Renato Gaúcho colocou um time espelhado ao time do Corinthians, né? Nós estávamos lá cobrindo essa partida na quinta-feira. O Ramon Dias, ele trabalha no Corinthians muito parecido com o esquema tático que ele vinha trabalhando no Vasco, aquele sistema de 3 zagueiros. E com isso, o Renato Gaúcho ele fez um espelho no time do Corinthians e utilizou também 3 zagueiros. Porém, hoje, para a partida de hoje, o Renato Gaúcho deve retornar ali a linha com 4 defensores. Ele deve mudar ali o sistema tático em relação ao jogo do Corinthians, com o Gemerson e o Rodrigo Eli, que foi um autor, né, dos gols contra o Corinthians. Então terá ali na dupla de zaga Gemerson e Rodrigo Eli. Outra mudança deve ocorrer no meio de campo e no ataque do Grêmio. Desfalque contra o Corinthians por desconforto muscular, Dodge deve voltar ao time. E na frente, Pavon deve retornar à titularidade após ficar no banco de reservas na Neoquímica Arena. O técnico Renato Gaúcho, na última coletiva de imprensa, reclamou bastante da logística do Grêmio e também do pouco tempo de treinamento. Um detalhe é que com toda essa situação que o Grêmio enfrentou devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o técnico Renato Gaúcho tem o elenco nas mãos, conhece muito bem o seu plantel e vai buscar dificultar de alguma forma a vida do Vasco, como tentou dificultar a vida do Corinthians. O Grêmio foi superior na Neoquímica Arena, claro, teve lances ali com polêmicas envolvendo a arbitragem, mas o Grêmio é um time muito bem organizado e ajustado. Vamos aqui à provável escalação para essa partida do Grêmio. O goleiro Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli e Gemerson na zaga, Reinaldo na lateral esquerda, Vila Sante, Dodge e Cristaldo meio de campo, Edenilson, Soteldo e Pavon. Portanto, esse é o ataque do tricolor gaúcho para essa partida na Arena Condá. Agora, galera, mudando de assunto, vamos falar aqui sobre mercado da bola, um assunto que interessa bastante, principalmente a janela que está em aberto até o dia 2 de setembro. Primeiramente, o Vasco tem no radar o atacante chileno de 27 anos, Gonzalo Álvares. O Gonzalo Álvares foi um nome que nós trouxemos durante essa semana, o ponta esquerda do Audax italiano do Chile. Ele tem 3 gols e 1 assistência e 9 jogos na temporada. Então, primeira atualização e resumo da semana em relação
a mercado da bola é que o Vasco tem na mira o atacante, o ponta esquerdo chileno de 27 anos. O Vasco, que está no momento em busca de um reforço de peso para o setor defensivo, a prioridade é trazer um zagueiro e anunciar o jogador até o final da janela no dia 2 de setembro. Outro detalhe, agora vale a gente ressaltar e destacar, ontem saiu esta informação na central, né, nas redes que cobre ali os times da Arábia Saudita, essa informação sobre jogador livre no mercado para assinar. E a pergunta é, o nome inclusive do Michael foi especulado no Vasco durante essa semana, foi notícia. Eu queria saber de você, torcedor, trata-se de um bom nome? Trata-se de um jogador que o Vasco poderia investir para trazer nesta janela para o setor do ataque? A informação é o seguinte: Michael chegou a um acordo com a diretoria do Al Hilal para a rescisão do seu contrato após a Supercopa da Arábia Saudita. Uma vez ativado o acordo, o jogador se tornará livre e poderá se juntar gratuitamente a qualquer outro clube que deseja contratá-lo. A tendência é que Michael retorne ao Brasil. Então, o acordo entre Michael e Al Hilal é para que Neymar seja inscrito na sua vaga de estrangeiro. Então, é um bom nome, pode ser aproveitado, pode chegar de graça e vai ficar livre no mercado. Então seria importante aí essa investida, a busca pelo nome, a negociação pelo nome do Michael. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou o Giro de Notícias e Informações. À tarde voltamos com muito mais, com o pós-jogo. E claro, a partir de amanhã já estaremos iniciando a nossa jornada rumo a Goiânia para cobrir Vasco e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço, BTB Esportes em todos os lugares.